Bom dia, pessoal. Eu tô aqui hoje com a Valesca. Ela é coordenadora comercial da Vivara. E muito prazer, eu sou a Sofia Machado, faço parte da equipe do Conecon e tô aqui para bater um papo com a Val. Oi, Sofi, bom dia a todos. Sofi, tô muito feliz em estar aqui. Eu também. Tô bem ansiosa aqui pra gente poder compartilhar algumas coisas. Sim. Bora lá. Então, a gente tava conversando já, né, um pouco sobre a sua posição, o seu cargo na Vivara. E eu quero saber mais sobre isso, como que é estar em um cargo alto e com tantas responsabilidades, com uma marca que é grande no mercado, que leva um nome. Como que é pra você? Olha, eu falo que pra mim, assim, é muito gratificante acima de tudo, né, tá nessa posição. Cheguei, vou dar um pouquinho aqui de spoiler de como foi a palestra já pro pessoal. Sim. Mas, assim, a minha carreira começou muito nova, né, com 14 anos eu já comecei a trabalhar e, assim, eu sempre fui muito curiosa, né, com tudo. Eu fui crescendo lá, tanto na Vivara quanto nas outras empresas, por curiosidade, né, então, Sim. O desafio que eu tive quando eu voltei pra Vivara foi, assim, primeiro passar pelo financeiro, que não tem nada a ver com comercial. Então. Não tem nada a ver com comercial, então, assim, eu falei, preciso dar um novo norte pra minha carreira. Então, assim, minha formação é marketing, então tava ali ligado com comercial. Quando eu decidi aceitar esse desafio, passei por um processo interno, entrei, a minha missão era muito assim, ser a facilitadora de tudo que de fato acontece no escritório e ser refletido para as lojas. Então, assim, imagina, vai ter um processo X que vai precisar descer para a loja, eu preciso mudar uma exposição. Então, assim, tudo isso hoje passa por mim e eu preciso deixar isso de maneira fluida, descer para o time de loja de uma maneira clara. Porque, às vezes, as áreas, elas entendem a área dela. Então, assim, ela não tem uma linguagem. Tipo, como que eu vou falar para chegar aquela informação para uma gerente de loja? Como que eu desço isso de uma maneira que não vai ter ruído, né? Que a maioria das empresas sofrem muito de ruído de comunicação. Então, assim, hoje eu brinco que eu sou a facilitadora delas. Eu brigo com a área de marketing, eu brigo com o financeiro, eu deixo ali tudo de maneira correta para, de fato, a gente não ter nenhum problema na ponta. E como que faz pra, tipo, não deixar acontecer esse ruído? Olha, acontece, tá? Não vou falar pra você que é 100%, acontece. Mas, assim, eu sempre me mostro presente. Então, assim, Legal. Se você for lá, todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Então, assim, eu me boto, de fato, presente naquilo. Eu brinquei, né, do protagonismo. É que, realmente, a gente precisa ser protagonistas do que a gente quer que as pessoas saibam, né? Então... E você tem algum braço direito? Como que é a equipe que tá ali com você? Essa comunicação com as lojas pra você é direta? Tem um intermediário? Eu brinco, são mais de 400 lojas, né? Às vezes eu recebo WhatsApp ali de Val, me socorre, de todas as gerentes, assim, nível Brasil. Minha interação direta é com os regionais, com o gerente geral também. Mas eu não deixo de ter esse contato com a ponta. Então, se você for em qualquer loja falar, você conhece a Val? Sim. Com certeza o gerente vai falar que sim. E você acha que isso é um ponto-chave, de repente, pra quem tá num topo, digamos assim, numa liderança, sobre estar em contato com a ponta? Tipo, sempre tá ali próximo? Sophie, porque assim, na ponta que acontece tudo. Se você não entende, você não escuta, isso, assim, tudo aquilo que você planeja, às vezes cai. Sim. Porque assim, você não tá se pondo no lugar daquela situação pra ponta executar. Porque assim, de novo, né, a gente tem um time de operações ali. São pessoas, são vendedoras, são gerentes de loja, são estoquistas. Então assim, a gente precisa, elas assim, já fazem, a missão delas já é tão grande. Se a gente não deixar isso muito clean, assim, tipo, muito tranquilo, sim, nossa, é muito difícil. E assim, a gente também tem uma questão de muitas lojas. Então assim, imagina, você padronizar, deixar tudo isso. Então assim, eu falo, se você for em qualquer Life ou qualquer Vivara, você vai ver sempre aquele padrão. Elas com uniforme, todas, né, alinhadas, sim, porque de fato a gente pede isso. Então isso ajuda a gente. Então sempre pensar no padronizar os processos para que isso seja de fato tranquilo pra ponta, tá? Que legal. E você falou assim que você voltou pra Vivara. Voltei, menina, voltei. Então você foi, saiu e voltou. Menina, foi. O que aconteceu, né? Como eu comentei, minha carreira começou na Marisa, sim, eu fui aprendiz lá com 14 anos. Aí, na época do colégio, ainda estava estudando, fiquei fazendo carreira lá. Saí, fui para uma empresa de advocacia. Quando eu completei 18, a loja das Marisas me chamou de volta, né? Aí eu voltei para administrativo. Todo mundo querendo você de volta. Eu acho que isso é bom, tá, pessoal? Eu acho que isso é bom. Acho que isso é bom. Então, assim, quando eu voltei, eu falei, bom, vou fazer carreira
carreira aqui. Passei pela área de operações e assim, eu sempre, como eu comentei com você, Sofia, eu sempre fui muito curiosa. Então assim, minha zona de conforto, ela não é confortável. Então assim, quando eu vejo que eu tô estável... Você nem conhece. Eu tô estável, tipo, tô fazendo sempre a mesma coisa. Pra mim ali, eu já domino, já tá ok. Cara, eu busco o desafio, eu vou atrás. Então, foi isso que eu fiz. Na Vivara, eu participei de um projeto no financeiro, de fazer construir uma equipe de conciliação, que, de novo, nada a ver com comercial, financeiro mesmo, contas a receber. Aí eu saí na época como analista pleno, fui para uma startup chamada Yugo, e eu fui para um cargo já de sênior, né? Analista de controles financeiros sênior. Fiquei 1 ano lá, e aí eu recebi uma ligação do meu antigo gerente na época, é engraçada essa história até, falando, Val, você quer voltar? Aí eu, como assim? Do nada. Como assim? Sou muito grata, inclusive, ele, o nome dele é Rafa. Ele me ligou do nada, eu tinha acabado de migrar, inclusive, na própria Yugo para uma outra área ali. Então, era uma nova mudança também. E também não era para área comercial. Não era para área comercial, era focado para projeto. Não deu tempo nem de eu conhecer, porque ele fez esse convite, eu falei, Rafa, vamos conversar? Porque assim, eu sempre amei, e eu acho que isso também é importante dizer, sabe, Sofia? Hoje, em qualquer carreira que a gente construa, independente da posição, você precisa amar aquilo que você faz. Sim. Então assim, hoje eu falo, eu amo a Vivara e de fato eu me dedico a ela por isso. Eu sou muito grata a tudo, sabe? E não é só o que você faz, mas onde você está, né? Porque Exato. parece que você gosta da marca. Isso. É sobre a cultura, sobre os valores. Exato, eu super me identifico, assim, eu falo, resiliência tá na minha veia, só não tem a tatuagem de resiliência, mas tá na veia, falta essa. Mas assim, pra mim foi muito importante isso, porque eu voltei, e quando eu voltei, a equipe que tava no financeiro era a equipe que eu já tinha trabalhado como analista. Algumas pessoas, não eram todas. Sim. Então assim, poxa, eu voltei, todo mundo, a empresa toda, ai Val, você voltou. Foi aquele alvoroço nos corredores, mas eu me senti grata, porque eu fui reconhecida por aquele papel naquele momento. E aí, quando eu tive essa oportunidade, né, de sair do financeiro e pro comercial, eu fui com a mesma cabeça, assim. Eu sabia o final. Quando você receber é o final, né, onde recebe as coisas. Eu quero ver o começo. Como que é feita uma venda? Como que a gente tem esse fascínio pelo cliente? Como a gente constrói essa carreira e, ao mesmo tempo, essa dinâmica com o cliente na ponta, sabe? Então, para mim foi um desafio porque eu não sabia de nada do comercial, eu aprendi. Então, assim, todo o conhecimento que eu tenho hoje foi puramente fazendo, botando a mão na massa e, de fato, entendendo a ponta. Então, por isso que eu falo, a ponta é extremamente importante para você saber e crescer, sabe? E você faz parte também, por exemplo, de desenhar todo um processo de compra do cliente, por exemplo, aquele relacionamento, você também desenha esse processo? Na verdade, eu não faço o desenho, mas eu participo da construção dele. Então, assim, como que eu faço isso, né? Escuto, a gente, obviamente, escuta a liderança, né, das lojas e tudo, Sim. E aí vai identificando. Então, eu acabo sendo o ponto-chave, como eu disse, de ser facilitadora, porque eu acabo entrando nesses projetos e fazendo a voz da loja, né? Você tem o feedback de mais de 400 empresas, é muitas. É muitas. Então, assim, eu falo que eu sou muito grata a tudo por conta disso. Pra mim foi uma surpresa. Porque, assim, hoje eu falo, exatamente o que você falou, não é sobre você só fazer aquilo porque é um trabalho, sabe? Eu me dedico de fato a isso. Eu me ponho no lugar delas, eu sinto as dores delas, então é um relacionamento. Eu brinco que é um relacionamento. E é o seu relacionamento com elas, as lojas, e elas com os clientes. E aí vira uma pirâmide. É uma pirâmide gigante. Enorme. E assim, acho que uma coisa também que vale, acho que falar, sobre que assim, tudo isso me ajudou, né? Hoje eu sou voluntária da comunidade de mulheres no e-commerce, que é uma comunidade, assim, repleta de mulheres, assim, maravilhosas, que a gente se ajuda. Então, isso também me ajudou a estar onde eu tô, sabe? Que eu quero dizer assim, eu acabo sendo empática em entender a dor do outro, e aquilo me ajuda a construir e, de fato, tirar as dúvidas, né? Porque é uma empresa focada em mulheres e é uma comunidade focada em mulheres, então eu falo que eu sou muito nessa vibe aí de comunidade, de estar junto com essas mulheres. É muito legal, tipo, por exemplo, o que você acha que uma comunidade pode impactar em uma marca e até mesmo no dia a dia de alguém? Olha, acho que assim, a comunidade, o nome já se diz, né? É um conjunto ali de pessoas reunidas para uma determinada ação. Eu acho que é extremamente importante, porque, por exemplo, quando a gente fala de marca, aquilo que você falou no início, a gente constrói.
Então, assim, eu fidelizo ali o cliente com essa marca. Hoje, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala da Vivara, a gente não vende só um produto, a gente vende um sonho. Sim. Então, assim, você tendo isso dentro da comunidade, você traz um propósito para você ir atrás daquilo. Então, assim, não é só, é só um cliente que está entrando. Não, é um sonho que está entrando ali. Então, a gente transforma nesse sentido. Vocês têm uma comunidade muito forte na marca já, né? Tem. E as mulheres do e-commerce, quais são os desafios que você acha que nós, mulheres, temos ainda nesse mercado como um todo? Olha, eu acho que assim, o desafio maior é a gente se fazer presente, Sophie. A gente ainda tem, pesquisas apontam que tem uma desigualdade salarial aí entre mulheres e homens. Então, eu acho que isso nossa principal, assim, luta, vamos dizer assim. Sim. E acho que, além disso, quanto mais a gente se une, mais a gente consegue dar voz para tudo isso. Porque, às vezes, assim, a empresa que eu tô, eu sei que, sei lá, meu par é o mesmo cargo, ganha mais do que eu. E assim, por que eu não questiono, sabe? Por que eu não vou atrás? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil você brigar, entre aspas, para ter aquilo. Então, assim, eu acho que o principal ponto é esse, e a gente tem que se fazer presente. Não é sobre aceitar, né? Não é sobre aceitar. Entender que tá errado mesmo. É isso, exatamente. Que legal. E como que faz se alguém quiser participar dessa comunidade, as mulheres? Olha, a gente tem um site, mulheresnoecommerce.com.br. Lá tem um link que vocês podem se inscrever, vocês vão ser direcionados ali para os grupos de apoio. E aí, assim, além disso, acho que é importante dizer, a gente tem vários grupos de vagas, então às vezes você está querendo voltar para o mercado de trabalho, a gente consegue também divulgar, a gente divulga várias áreas, então assim, lá tem todas as instruções de como você faz para participar. E venham, tá, pessoal? É maravilhoso, eu sou suspeita em dizer isso. Imagina! Mas assim, eu acho que assim, fantástico, acho que é uma rede que de fato tem necessidade, a gente precisa que ela fique aí bastante. Sim. E tem alguma pergunta assim que você gostaria que alguém te fizesse, que eu não te fiz, que você acha interessante falar sobre? Independente do assunto? Acho que não, Sophie. Acho que assim, o principal recado é isso que a gente comentou, sabe? Principalmente quando a gente fala de carreira, propósito e liderança, que foi o nosso tema, né, do painel junto que eu fiz com a Sil, se façam presente, assim, minha equipe não tá boa, eu não tô com ela engajada. Pense sempre num quebra-cabeça, eu sempre falo isso, assim, as pessoas precisam estar nos lugares corretos. Então, assim, a carreira, ela nada mais é do que o reflexo das ações que você faz. Se você não é curiosa, se você tá na sua zona de conforto, se pra você tudo bem, você nunca vai ter um a mais. Então, assim, sempre cutuca. O que falta? Tipo, daqui 5 anos eu vou fazer o quê? Eu vou ter filhos, eu vou ter, sei lá, minha casa própria. Se cutuque, porque é isso que vai transformar a sua carreira e você vai conseguir alcançar o que você quer. E mesmo quando você se incomoda com a sua zona de conforto, você sempre consegue realinhar o seu propósito? Como que é isso? Você se cutuca sempre? Eu me cutuco sempre quando eu vejo que tá tudo bem, assim. Tipo, eu sei de... Vou dar um exemplo, assim. Eu tô numa área que eu sei de tudo, todo mundo precisa de mim, eu não estou aprendendo mais nada, aí isso me dá um alerta. Eu brinco que ainda, eu não tenho filhos, né? Eu sou mãe de pet, inclusive. Eu ainda tô, no meu momento, vou fazer 34 anos. Então, assim, quando... É engraçado até isso também que eu vou falar. Quando eu tava no nível de analista, eu sempre colocava na minha cabeça uma meta. Que com 30 anos, eu seria uma líder. Independente se eu tava já como líder ou não. Eu ia ser com 30 anos. Chegou com 28. Então, assim... Excelente. Então, assim, eu sempre coloco uma meta pra eu alcançar. Hoje, que nem eu falei pra você, eu saí do financeiro e fui pro comercial. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Todo mundo fala, Val, você deveria ter feito isso antes. Porque você veia comercial, você não deveria estar com o número. Então, assim, na época, quando eu fui pro financeiro, eu pensei muito em ganhar o dinheiro. Por ser, né, começar a trabalhar cedo. Então, assim, eu quero estudar, eu quero, né, ter uma bagagem boa. Então, eu fui focado nisso, em ganhar dinheiro. Tanto que na meu início de carreira, eu queria fazer moda. Nada a ver. Então, assim, eu fui muito nisso. Então, assim, não pensem só nisso. Principalmente essa geração nova. Vocês têm um poder de escolha. E quando você tava na parte financeira, você sentia que ali não era o seu lugar? Sentia. Mesmo ainda tendo muito que aprender ali, você sentia que ali não era pra você? Sentia. E assim, eu sabia de cor e salteado tudo que tinha que fazer, em termos de contas a receber. Então, assim, isso também me fez essa provocação. Todo mundo falava, nossa, Val, por que você não faz moda? Por que, né, enfim, vocês já perceberam que eu sou bem diferente. E aí eu falava, nossa, não é que é verdade? Então, assim, eu comecei a me cutucar fazendo coisas. Eu tinha brechó online. Então, assim, fui pro uma linha. E aí, quando eu comecei a ver que, putz, isso não eu vou mudar. Só que o mudar, às vezes, te dá medo. Então, é isso também, acho que é o recado. Essa era a minha próxima pergunta. Que dica você dá
para as pessoas que percebem que precisam sair daquele lugar, mas não conseguem? Eu sempre faço uma listinha de prós e contras, né? Não tem uma força, uma coragem, de repente. Eu brinco, vai com medo mesmo. Sim. E faz uma lista, prós e contras. Eu fiz isso em tudo que eu fiz na minha vida de mudança, tá? Então, assim, se o pró, né, vamos lá, se o positivo ser maior do que o negativo, significa que você precisa fazer e você vai ter que ir com medo. Se o negativo for maior, calma que talvez não é o momento. Então, assim, eu sempre faço isso e sempre dá certo, pelo menos pra mim. Legal. É uma boa dica. Ai, que legal. Então, eu adorei o papo, eu amei muito. Acho que você agregou com certeza, além da palestra aqui também. É um prazer recebê-la. Super gratidão. Espero que você Sophie. esteja com a gente aí novamente nos próximos anos. Olha, por favor, viu? Por favor, já me coloquem aí na listinha. Na listinha. Obrigado, Sophie, de verdade. Pessoal, muito obrigado por tudo. Contem aí comigo. E, Sophie, arrasou, viu? Maravilhosa. Obrigada.